Seleção brasileira. Seleção brasileira. Seleção brasileira joga amanhã, 7h30 da manhã contra o Japão. Cedinho, hein? Nossa Senhora. Mas estarei de olho para ver como a seleção vai se comportar com a nova escalação. Já que o Ancelotti promete mudar todo o time para enfrentar o Japão amanhã. E o provável time titular é Hugo Souza, goleiro do Corinthians. Paulo Henrique, lateral do Vasco da Gama. Fabrício Bruno, titular no Cruzeiro. Beraldo e Carlos Augusto. No meio, Casimiro, Bruno Guimarães, esses dois remanescentes junto com o Paquetá. E aí, Luiz Henrique, Vini Júnior e Gabriel Martinelli na frente. Sai daquele 4-2-4 que jogou contra a Coreia do Sul e que veio jogando nos últimos jogos da eliminatórias para um 4-3-3 aí aparentemente mais clássico. A ver quem vai fazer essa função de centroavante, né? Porque dos três escalados aqui, dessa provável escalação, são três jogadores mais de ponta, né? Os jogadores mais agudos, mais de drible. Não tem tanta característica assim de jogar dentro da área. E no 4-3-3 a gente sabe que precisa de um jogador referência, né? Ao contrário do 4-2-4 ali que o Ancelotti tem feito, que todo mundo se movimenta. Ora aparece o Matheus Cunha, ora aparece o próprio Vini Júnior, o Rodrigo e afins. No 4-3-3 você precisa de um cara um pouco mais fixo ali para que os pontas procurem, seja para uma tabela, seja para aproximação pelo meio ou aquele cruzamento dentro da área. Mas, Filipão, eu vou te perguntar da sua expectativa para esse jogo e também da expectativa para a Copa do Mundo, né? Tá cada vez mais perto, a gente se garantiu aí aos trancos e barrancos, mas o Ancelotti aparentemente achou o time, né? Cara, a gente comentou hoje de manhã, né, aqui na live também sobre essa escalação. E eu até comentei que o Ancelotti disse na coletiva que novembro vai ser o chamado deadline, né? Vai ser o mês decisivo para quem quer ir para a Copa se coçar para tentar garantir uma vaga aí na seleção. Ele já está praticamente definindo aí a lista dos que vão para a Copa do Mundo do ano que vem. E tá fazendo os últimos testes, né, cara? Na última sexta-feira a seleção jogou um 4-2-4, como você falou. O Estevão se fincando cada vez mais, acho que já garantiu a vaga para a Copa do Mundo, a não ser que aconteça, bate na madeira aí, alguma lesão, etc. Tomara que não, o moleque é a esperança para a seleção brasileira aí nos próximos anos. E agora testando uma nova formação, né, cara? Fico feliz que o Ancelotti esteja modificando o jeito do Brasil jogar, porque Copa do Mundo, cara, é justamente isso. Você tem que ter uma carta na manga e uma carta tática importante. Na última Copa do Mundo, qual foi a grande crítica? Na última não, né? Nas últimas duas. Quais foram as grandes críticas ao Tite? Não mudar. Não mudar. Mudava os jogadores, 6 por meia dúzia, entrava um atacante, saía um atacante, entrava um volante, saía um volante, não tinha uma mudança de esquema tático. E se tinha, era muito sutil. Era um ponta mais aberto, o outro jogando mais por dentro para liberar o lateral e tudo mais. Agora você vê o Ancelotti já testando uma formação com 3 atacantes, com mais mobilidade na frente, com o Vini Júnior talvez fazendo um falso 9, como foi contra o Paraguai em Itaquera pelas eliminatórias, onde o Brasil jogou muito bem aquele dia e garantiu a vaga para a Copa do Mundo, pressionou muito a saída de bola do Paraguai naquele dia, jogando com uma formação parecida com essa que vai a campo amanhã contra o Japão. E na sexta-feira, uma formação que eu acho que vai ser a formação A do Ancelotti, né? Com o meio de campo um pouco mais esvaziado, um time preenchendo muito mais o campo de ataque com os atacantes e ora ali fazendo o papel de meia com o Matheus Cunha, enfim. Não sabemos do Neymar ainda, comentamos hoje de manhã também sobre isso. Tá ficando cada vez mais curto o tempo para o Neymar se recuperar para jogar na Copa do Mundo. O Ancelotti até falou sobre isso, tem vídeo aí no canal meu e do Rodolfo comentando sobre essa questão do Neymar. Mas eu tô esperançoso, cara. Tô esperançoso que o professor Carleto conseguirá arrumar a casa aí pro Brasil chegar na ponta dos cascos na Copa do Mundo. Copa do Mundo são 8 jogos agora, né? É aquele mês. Então, se os jogadores chegarem bem naquele mês, na metade do ano que vem, acredito que o Brasil, pela força que tem, pela camisa que tem e agora pelo treinador que tem,
conseguirá fazer um bom Mundial, Renan. Concordo com o Filipão. Acho que as principais críticas ao trabalho do Tite era justamente esse jeito engessado de jogar, né? Era o mesmo esquema tático toda hora, trocava algumas peças, não conseguiu utilizar do melhor momento, talvez, do Vini Júnior ali. O Vini Júnior estava começando a decolar no Real Madrid e na seleção com o Tite ele não foi tão bem. Agora, com o Ancelotti, que conhece muito bem, sabe como utilizar Vini e Rodrigo, talvez seja um novo momento aí pro Vini na seleção, talvez como protagonista desse time, é um dos jogadores com mais gabarito em termos de qualidade técnica para assumir essa posição. Não digo que é o mais qualificado, porque tem muita gente, acho que de nível um pouco parecido ali. O próprio Rodrigo, o Estevão é uma promessa muito forte, então se volta o Neymar, né? A gente não sabe ainda, mas se volta o Neymar, é com certeza o grande destaque técnico desse time. Mas eu acho que o Vini precisa tomar as rédeas um pouco mais do ataque. O que eu acho mais interessante do 4-2-4 do Ancelotti é que morde toda hora. O time adversário tá ali com a bola, os atacantes estão pressionando para roubar logo, porque sabe que se passar dessa primeira linha, o risco é muito grande, porque você tem ali 2 jogadores para dar combate no meio de campo, se dividirem e tal, e os 4 que estão lá atrás. Então você precisa tentar retomar essa bola o mais rápido possível para que você não ofereça campo para o adversário, para que você consiga ter o controle do jogo. Então isso passa muito por esse poder de marcação lá na frente, e eu acho que até por isso que o Matheus Cunha tem ganhado espaço, porque é um jogador pode não ser o mais técnico, pode não ser o melhor pivô, apesar dele fazer bem, mas ele é muito voluntarioso na marcação, ele ajuda demais nesse primeiro combate, então é muito importante essa característica do time do Ancelotti, justamente para evitar surpresas. Já nesse 4-3-3, você tem um meio de campo com um pouco mais de pegada, né? Você tem o Casemiro, o Bruno Guimarães ali mais postados e o Paquetá que provavelmente tem uma liberdade no meio, mas que também vai ter que voltar para marcar e fazer esse papel defensivo para evitar que um time com poderio ofensivo como o da Espanha ou da Inglaterra surpreenda o Brasil no meio e ataque. Eu queria ver ainda um amistoso contra esses times. Foi falado que o Brasil ia jogar contra equipes europeias aí nas próximas janelas e tal, janelas de data FIFA, mas até agora a gente não tem muitas notícias a respeito disso. Eu espero que o Brasil faça sim algum amistoso com uma seleção europeia de primeiro nível, ou pelo menos ali de segundo nível, que costuma complicar numa Copa do Mundo, seja uma Bélgica, uma Croácia, que o Brasil sofreu eliminações para os dois recentemente, apesar de estarem com seleções um pouco mais fracas do que das últimas Copas, seja de repente uma Holanda, que está bem nas eliminatórias, e você tem um caminho via Corinthians aí, né? Fala com o Memphis, ô Memphis, pô, vamos marcar uma amistosinha aqui, Maracanã e tal, aquela coisa. De repente é um caminho mais fácil para você conseguir marcar um amistoso desse, porque eu acho que é importante para preparar para a Copa, Filipão. Sem dúvida, velho, sem dúvida. E outra, tem uma preocupação também no meio de campo, né, cara? Se machucar Casemiro, se for suspenso, Bruno Guimarães, quem são os reservas dessa posição? Acho que A gente tá com uma escassez nessa posição absurda, cara. eu, Até comentei o hoje 5 clássico, né, você disse. Porque o 8 a gente tem um monte. 8 tá sobrando. Agora o 5 clássico eu acho que e falta os mesmo. 5? É isso. E os 5? Cara, o meu 5 reserva aqui do Casemiro eu acho que seria o Danilo. Danilo do Botafogo? É. Não tá tão bem, né, no Botafogo, né? Mas é aquela coisa, né? Tiro curto e chegar pra treinar com um técnico como o Ancelotti pode fazer diferença. Porque se a gente lembrar daquele Palmeiras que o Danilo se destacou e tal, ele era o grande responsável pela marcação. Era o cara que dava o combate, roubava a bola e armava a jogada. Cara, E eu acho mas que falta, né? você confia em André, em João Gomes, Então, Joeliton? não, Você confia nesses caras, velho? não Pra confia. substituir um Casimiro Esse e é o Bruno ponto. Guimarães? Esse é o ponto. Eu acho que pro Bruno Guimarães tá um pouco mais fácil. Eu acho que o Joelinton fez boas temporadas na Inglaterra. Mas na seleção não jogou ainda, né? Ainda não. O Não tem uma André acho partida que ainda. ainda falta, ainda tá devendo.
Mas de repente daqui a pouco você tem um Andrés aí convocado que tá bem no Palmeiras. Então acho que você tem mais opções para substituir o Bruno Guimarães, mas acho que falta ali o 5 reserva ainda. Acho que esse meio de campo ainda não tá fechado pelo Ancelotti, ele não sabe se ele for no 4-2-4 a Copa inteira, ele vai levar 4 meio-campistas, né, teoricamente, ou 5 no máximo, para poder ter uma variação aí. Então E tem são. alguns atacantes que fazem a função de 10, né? O O caso Matheus do Cunha Matheus faz, Cunha, o Rodrigo Estevam. faz, o Estevão faz. Então, se você quiser mudar durante o jogo para um 4-3-3, você consegue puxar ou o Matheus Cunha, ou o Rodrigo, ou o Estevão para o meio e espetar dois nas pontas e deixar alguém ali de falso 9, ou mesmo o Matheus Cunha como 9 de fato. Mas a ver aí, cara. Acho que tem mais uma data FIFA esse ano. E aí depois só ano que vem. Então, a ver quem vai ser convocado aí para a data FIFA de novembro, para ver quem será o substituto do Casemiro. Acho que é a grande incógnita hoje da seleção. E laterais, você acha que a gente vai com isso aí mesmo? Caio Henrique, Carlos Augusto, Cara, Douglas é talvez a Santos. posição mais escassa do futebol mundial, né? Não só do futebol brasileiro. É muito difícil achar lateral. Não sei se tem como fugir muito disso, a não ser que ele queira adicionar experiência. E aí ele me invente de levar Alexandro, Danilo e tal. O que eu acho que ele não vai fazer, tá? Eu acho que se ele Cara, fosse gostei do levar. Paulinho, hein? Não, o Paulo Henrique do Do Vasco. Vasco. Não, realmente é forte fisicamente, apoia bem e tal. Acho que é uma boa revelação aí pro futebol brasileiro. E acho que essa janela de data FIFA, ele entrou bem no jogo e essa janela de data FIFA talvez carimbe pra ele o passaporte da Copa também. Sem dúvida, vamos ver o que vai acontecer aí, mas tem um cara que a gente até comentou de manhã, inclusive foi tema do vídeo no meu canal lá, Gerson, né? Que gestão de carreira, hein? Porra, É, tava na seleção, tava sendo elogiado pelo Ancelotti, tava bem no Flamengo, resolveu ir pra Rússia, e agora já tem a notícia aí do Bruno Andrade da ESPN que o cara pode estar de malas prontas pro Brasil, o próprio Zenit já vê com bons olhos a venda. Vai tentar correr aí o ano que vem para tentar garantir uma vaga na Copa, né? Um cara que no Brasil tava deitando e com certeza ia estar na seleção. Agora foi agora pro vai ter que Zenit. correr atrás de tudo de novo e não sei se vai ter a porta aberta, por exemplo, no Flamengo. Estão especulando ele no Palmeiras, né? Não Ah, sei se ele terá a porta aberta no Flamengo por conta do relacionamento do pai dele, que também é empresário dele com a diretoria. sim, Então, a ver o que o Gerson vai fazer. Vai ter que voltar em janeiro e jogar muita bola durante 3, 4 meses aí pra fazer valer uma convocação. exato.